Fala aí, meu querido, minha querida, tudo certo? Então você está postando bons conteúdos aí nas redes sociais do teu negócio, certo? Então deixa eu te falar uma coisa. Postar bom conteúdo não quer dizer mais nada hoje em dia. Todo mundo posta bons conteúdos. Os teus concorrentes, os perfis comerciais do teu segmento estão postando bons conteúdos. A concorrência aqui só está ficando mais acirrada. O que você precisa de verdade é postar conteúdo de alto impacto e com alto grau de profissionalismo. É só assim que você vai conseguir se destacar da concorrência, conquistar a confiança e a atenção do teu cliente e conseguir vender mais e gerar mais resultados aí para o teu negócio. Então, presta atenção, porque nesse vídeo aqui eu quero te dizer o passo a passo do processo que eu uso, ou seja, de como eu faço para construir conteúdo de altíssima qualidade de uma forma estratégica, gerando muito mais resultados, usando duas ferramentas gratuitas, isso mesmo, gratuitas, que são o Trello e o estúdio de criação do Facebook. Então preste atenção que no finalzinho desse vídeo aqui você vai saber como isso vai te ajudar a ter um banco de ideias para você nunca faltar ideias do que postar. Isso também vai te ajudar como você vai distribuir esses conteúdos em um calendário editorial para que eles possam ser distribuídos de uma forma muito mais inteligente e vai te ajudar também a como construir esses conteúdos do zero à postagem de uma forma muito mais rica para que eles se tornem conteúdos realmente que sejam de alta relevância para o público, que sejam conteúdos de alto impacto e que gerem muito mais resultados para ti. Então, cada postagem sua, depois desse vídeo, vai ser um espetáculo à parte. Então, tá preparado? Vamos lá! Tudo começa aqui no Trello, tá bom? Se você não conhece o Trello é uma ferramenta de gestão de projetos colaborativa, né? Gestão de projetos, processos colaborativos. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. Mas a versão gratuita ela já vai dar conta aí da maioria das suas necessidades, pelo menos em primeiro momento, tá? Dentro do Trello a gente cria quadros. Esse aqui é um quadro, eu tenho vários outros aqui. Esse que você está vendo é um quadro, que é o quadro que eu uso para produção de conteúdo profissional aqui no meu negócio. Dentro desse quadro você tem listas, então cada uma dessas colunas aqui cada uma delas são listas, e dentro dessas listas você cria cartõezinhos, então você cria cards aí recheados de diversos detalhes, como descrição, você pode definir um checklist para acompanhar o conteúdo desse cartão, você pode definir uma data de entrega, né, para o conteúdo desse cartão, você pode anexar coisas, você pode integrar com outras aplicações, enfim, uma série de coisas. E você pode mover esses cartões entre essas listas. Você vai já entender como isso é importante para gerenciar um processo, tá? Então, basicamente essa estrutura. Mas o meu foco aqui não é te falar dessa estrutura, o meu foco é te falar sobre como eu uso isso para produzir conteúdo de uma maneira muito mais rica e relevante aqui no meu negócio e como você pode usar assim também. Então, se você está vendo, você está vendo que tem aqui já um quadro com diversas listas, como toda uma estrutura montada. Então, eu estou te dando um modelo de graça, apenas para você que vai acompanhar o vídeo, copiar, criar a tua conta no Trello, né? E construir o teu quadro com base nesse aqui, para poder você começar a produzir esse conteúdo aí de uma forma muito mais relevante. Então, eu estou te dando um modelo de graça aqui nesse vídeo também, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que nesses quadros aqui, como eu falei, o Trello ele é um software, uma ferramenta de gestão colaborativa. Então, você pode incluir a tua equipe dentro desse quadro aqui. Se você tem designer, se você tem um redator, se você tem um gestor de marketing, você pode incluir todos eles aqui para que vocês possam trabalhar em conjunto de uma forma muito mais otimizada, de uma forma muito mais automática. Você vai entender um pouquinho no decorrer do vídeo aí como isso pode acontecer na prática, tá? Então, é muito legal essa característica do Trello aí de você poder trabalhar em equipe, construir esse processo em equipe, porque um processo, na maioria das vezes, ele conta com várias funções e com várias equipes. Mas se você for sozinho, estiver tocando o seu negócio, seu marketing sozinho também, ele vai te ajudar da mesma forma, tá certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha aí em cada uma dessas listas e o que elas significam e como elas vão trabalhar aí para que você possa fazer conteúdo de um jeito profissional. A primeira lista que eu tenho aqui é uma lista chamada planejamento. Ela não é uma lista que faz necessariamente parte do processo de produção, mas eu deixo sempre ela fixa aqui porque dentro dela, né, tem alguns cartõezinhos que me lembram alguns fundamentos da minha comunicação. Então, aqui eu tenho a paleta de cores, com a paleta de cores da minha identidade visual. Isso aqui, o design, vai ser muito útil para o designer. E eu tenho também um cartãozinho com a minha linha editorial, que é um assunto para outro vídeo, um assunto denso, mas que em tese é o assunto que eu falo, né? É sobre o que eu falo nos meus canais de comunicação, nas minhas redes sociais também. Então, eu tenho a minha linha principal aqui, que é marketing digital para negócios locais, e eu tenho a minha linha secundária, que é vida pessoal e crescimento profissional.
essa lista aqui, ela, como eu disse, ela não faz parte do processo, então esses cartões eles não vão para outro lugar, eles vão ficar aqui, porque é só um lembrete, tá, para mim e para minha equipe, do que nos embasamos, de quais são os nossos fundamentos, tá certo? Então, o processo ele só começa mesmo depois disso, que é aqui a partir da lista ideias de posts. E o que é essa lista de ideias de posts? O que ela tem? Aqui nessa lista de ideias de posts, eu jogo todos os insights e ideias que eu possa ter. Então, eu posso acessar aqui o Trello através do meu celular. Então, eu posso, em qualquer lugar que eu tiver, em qualquer momento que eu tiver, como eu tiver, quando as ideias de post elas vêm na minha cabeça, eu já jogo aqui dentro, junto com um briefingzinho, dizendo o que eu posso, como eu quero construir aquele conteúdo. Então, eu tive uma ideia, eu queria falar sobre dados, analítica, eu já pego, já jogo aqui o título, já jogo um briefzinho, eu queria falar sobre isso, desses aspectos aqui do analítica. E aí, eu já deixo aquilo lá no meu banco de ideias, para que posteriormente eu possa vir aqui e começar a desenvolver ela dentro do processo de uma forma muito mais interessante. Então, o ideal é que quanto mais ideias você tiver aqui, melhor. Você sempre vai ter o que postar, você sempre vai ter o que explorar dentro da tua comunicação, tá bom? Então, essa lista ideia de post ela serve para isso. Você pode, inclusive, já selecionar o tipo através de etiquetas e uma data de entrega, tá bom? E então, você vai poder selecionar, já aqui no começo do processo, você já vai poder trabalhar e selecionar o tipo de conteúdo, né? Como eu falei, o tipo de conteúdo que você quer que essa ideia seja. Então, nesse caso aqui é um infográfico, eu quero que seja um infográfico, mas se for um vídeo, se for, sei lá, um conteúdo por Reels, um conteúdo para o GTV, você pode organizar isso através de etiquetas, tá? Se for um conteúdo técnico, aquele conteúdo que você vai falar sobre algum aspecto técnico do teu serviço, do teu produto, você já pode ir organizando já aqui desde da lista de ideias, tá bom? Mas aí depois daqui você vai ter a ideia e você vai desenvolver ela ao longo das outras listas. Qual é o próximo passo desse conteúdo? Eu tive uma ideia, eu fui lá, peguei uma das ideias e vou desenvolver ela. Eu já movo ela aqui para outra lista, que é a lista pesquisando. E aqui vai o primeiro insight, a primeira dica de ouro. Nunca faça um conteúdo só da sua visão, só baseado na sua visão. Sempre antes pesquise o que as pessoas estão falando, se alguém já produziu algum conteúdo daquele tema, o que faltou falar, se eu poderia agregar mais valor, se eu poderia falar de um jeito diferente, ou até mesmo se eu poderia basear o meu conteúdo naquele conteúdo. Então sempre pesquise. E essa lista é justamente isso. Quando você jogar o card aqui, você vai pesquisar mais na internet sobre aquele conteúdo que estão falando, como é que eu posso me diferenciar e etc., para poder você ter um conteúdo muito mais rico. Então, essa é a primeira dica de ouro. Você pode começar a ir anexando essas referências aqui nesse card. Então, nessa lista aqui, você vai fazer uma pesquisa de conteúdo para saber o que estão falando sobre esse conteúdo, para poder você fazer um conteúdo ali que seja realmente agregador para o teu público, tá? Então, veio de ideias, já comecei a trabalhar ela aqui em pesquisando, eu vou jogar ela aqui ou na espera, caso eu não queira dar continuidade, se eu queira dar continuidade posteriormente nela, eu deixo ela aqui na espera e posteriormente eu venho aqui, já pego aqui dessa fase que ela já está pré-construída e já começo a trabalhar as outras fases. Mas se eu quiser dar continuidade dela desde já, eu já jogo aqui na lista escrevendo, onde eu vou escrever o texto desse conteúdo. Então, não importa se for um vídeo, se for um post para as redes sociais, o texto ele vai ser importantíssimo. Então, você já tem o briefing, que é aquele briefing que você já definiu lá quando você teve a ideia do conteúdo, e aqui escrevendo, você vai poder digitar o texto que você quer que vá na imagem aqui, eu defino assim, tipo o script, ou o script do vídeo, né? Então, você vai poder digitar aqui o script do vídeo ou o texto que você quer que vá na imagem, caso seja uma foto ou uma imagem ali trabalhada no design, tá? E a legenda também, que é muito importante nas redes sociais. Então, você vai escrever todo esse texto, legenda, script e etc., nessa lista aqui. Quando o cartão tiver nessa lista aqui, você vai escrever isso. E aí que é interessante, você, quando você trabalha com uma equipe, é que se o redator está integrado aqui nesse quadro, ele já sabe que quando o cardzinho for movido para essa lista escrevendo, ele já sabe que o negócio é com ele. Ele que vai ter que vir aqui e escrever esse texto aqui para ser analisado depois, tá bom? Então, escreveu a primeira versão do texto, o que acontece? Ele move aqui para editando, e é aqui que vai a segunda dica de ouro. Quando você escreve um texto ali, de cabeça quente, você nunca consegue identificar os erros. Ou você precisa dar para alguém que não está naquele processo ler, para ver se ela identifica alguns erros,
ou você pega, dá um tempo daquilo, faz outra coisa e depois volta para dar uma revisada no texto. E aí você vai conseguir encontrar aqueles erros, tá? Então, essa é a segunda dica, porque quando você mover a primeira versão escrita aqui para o editar, aí você vai poder fazer essa revisão. Ou o teu revisor move para cá, e aí quando você entra no Trello aqui, você vai poder fazer essa revisão do que o teu redator escreveu, ou se você trabalha sozinho mesmo, você move para cá, vai fazer alguma coisa e depois já volta para dar uma revisada para poder dar continuidade na construção desse conteúdo, tá bom? Então, aqui você vai fazer essa revisão aí, que vai dar muito mais riqueza à produção do teu conteúdo, tá certo? E aí ele veio, escreveu a primeira versão, veio para editar e ele vai poder ir para as próximas fases, tá? Uma coisa que eu gostaria de salientar aqui é que nesse ponto aqui, você já pode, tá? Mais uma vez, você já pode ter definido uma data para publicação desse conteúdo, para que toda a tua equipe trabalhe com esse direcionamento, e já pode também ter definido aí alguns outros detalhes, como a organização por etiquetas, do tipo de conteúdo, esse tipo de coisa, tá? E aí você vai poder prosseguir para as próximas fases. Aí, beleza. O meu post, eu peguei a ideia que estava aqui no meu banco de ideias, que eu vou alimentando sempre, joguei aqui, ela passou pela fase do pesquisar, ela não ficou na espera, ela já foi para a escrita, o meu redator, ou eu mesmo já escrevi a primeira versão, ela está aqui na lista de editando, e aí eu vou dar uma revisada nela, vou ver se tem coisa para acrescentar, se tem coisa para tirar, se eu poderia trabalhar alguma ideia melhor. Percebam que você está fazendo o conteúdo o melhor que você pode nesse momento, né? Que você está revisando, você está trabalhando em cima da melhoria dele. E se tiver tudo ok, você já move ele aqui para fazendo imagens e gráficos. E aí que entra mais uma vez. Se você estiver trabalhando em equipe, o teu designer, a pessoa que cuida do teu design gráfico, já vai saber que quando cair aqui esse card, se ele for um post para a internet, ele já vai saber que é ele que tem que entrar em cena. Ele vai fazer ali com base em tudo que você... com tudo de descrição, de conteúdo que tu já vai ter aqui, ele vai fazer a peça de design, ou ele vai fazer a thumbnail, a capinha do vídeo, ou ele vai editar o vídeo, no caso, se for um vídeo. Então, quando chegar nessa fase fazendo imagens e gráficos, o teu design já vai saber que o trabalho é com ele, tá? Então, ele vai poder trabalhar esse conteúdo aqui e jogar ele para a revisão final. Então, você construiu o texto, construiu o conteúdo, o teu design já fez o trabalho gráfico, ele joga aqui para a revisão final. E é na revisão final que você vai poder analisar, verificar tudo o que foi construído até aqui e dizer, beleza, esse conteúdo aqui tá bom, pode ser agendado. Ou não, esse conteúdo aqui precisa de algum ajuste, alguma coisa. Você está percebendo que você está fazendo isso em um processo. E você está fazendo isso de uma maneira realmente profissional. Você está fazendo o melhor que você pode com cada post, com cada conteúdo. E é isso que vai fazer a diferença no teu negócio, tá bom? Então veio para a revisão final, você aprovou, beleza, esse conteúdo pode ser agendado, ele pode ser jogado aqui como conteúdo agendado, que é onde ele já vai estar com uma programação para ser postada. E é aí que entra o estúdio de criação do Facebook. Então, eu usava o MLabs antes, mas aí eu passei a usar essa ferramenta aqui, que é o estúdio de criação do Facebook. Nele eu posso integrar tanto o Instagram quanto o Facebook e programar as minhas publicações através daqui. Então, aqui eu posso programar tudo. IGTV, vídeo, imagem, postagem. Eu posso programar tudo através daqui de maneira gratuita. E como é uma ferramenta nativa do Facebook, ela funciona melhor. Ela não tem... Você elimina riscos também de segurança e esse tipo de coisa, tá? Aqui, a única coisa que você não consegue postar ainda por aqui é o Stories do Instagram. Mas como eu acredito que os Stories eles são um tipo de conteúdo espontâneo, isso não faz tanta diferença para mim. Então aqui eu consigo programar os meus posts, independente do tipo do post, eu consigo acompanhar eles aqui através do calendário, né? Consigo programar ele e visualizar quando eles serão publicados aqui através do calendário. Então ele tem um calendário aqui para você dar uma olhada, tanto do Instagram quanto do Facebook também. E outra coisa interessante da ferramenta aqui do estúdio de criação do Facebook é que você pode ir analisar, né, o desempenho das suas redes sociais. Ele te dá aqui toda a parte analítica desses canais de vendas. Então você vai usar o estúdio de criação para agendar e programar esses conteúdos que você veio criando e trabalhando de uma maneira profissional aqui no Trello, tá bom? E aí depois de agendado, você pode
botar ele aqui em conteúdo publicado. Aí toda a tua equipe vai saber que esse conteúdo já foi publicado. E posteriormente você ainda pode organizar eles aí, ou como conteúdo topo de funil, que é aquele conteúdo para o cara que não te conhece ou para o cara que não conhece o teu produto, ou o meio de funil para aquele cara que já teve alguma relação com o teu negócio, alguma relação com o teu produto, ou conteúdo final de funil, que é aquele cara que já comprou de você, ou que tem uma intenção clara de compra, tá bom? Então, basicamente, esse aqui é um modelo de quadro para você criar no Trello e tocar um processo de produção de conteúdo profissional. E falta muita coisa eu te falar, o tempo aqui é muito pouco. Se você quer uma aula sobre isso, comenta aqui e eu vou dar uma olhada na possibilidade de eu fazer uma aula mais aprofundada sobre isso, mas só com isso aqui você já vai poder fazer o teu conteúdo de uma forma muito mais profissional, usando apenas aqui o Trello para programar e criar os teus conteúdos e a ferramenta de estúdio de criação do Facebook para programar e agendar os teus posts e analisar também aí esses canais, tá bom? Eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado de alguma forma a ter um marketing muito mais profissional. Se você gostou, curta, compartilha aí com quem precisa, comenta aqui embaixo a tua opinião. E se você precisa de ajuda para tocar o teu marketing digital de uma forma muito mais profissional, é só clicar no link que está na descrição aí para você me chamar e a gente bater um papo sobre isso, tá bom? Até a próxima!